Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no livro do Deuteronômio. Nós vamos ler no 6º capítulo, primeiro verso ao verso 25. Diz assim o nosso texto: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme prometeu. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Um dos filósofos
mais importantes na história do pensamento foi, sem dúvida nenhuma, o alemão Immanuel Kant, que foi capaz de revolucionar a ciência, o estatuto do conhecimento da sua época e apresentar argumentos, teses que mudariam as pesquisas, os estudos desde então. Ficaram famosas as suas teorias sobre o sujeito, sobre o ato do conhecimento em si, e também sobre aquilo que pode ser conhecido e o que não pode ser conhecido. Kant era protestante e homem extremamente sistemático, disciplinado, a ponto das pessoas dizerem que era possível acertar um relógio quando Kant passava na rua. Mas uma das suas grandes contribuições foi no campo da ética e da moral. Escreveu um livro muito interessante chamado A Metafísica da Moral, onde ele nos apresenta o que ele mesmo chamou de imperativo categórico, uma das suas teses mais famosas. E por imperativo categórico, ele tentava apresentar uma espécie de resumo daquilo que deveria orientar a vida de qualquer ser humano na Terra. E o seu imperativo categórico ficou mais ou menos assim definido: haja de tal maneira e segundo tal máxima que o seu agir possa ser transformado numa lei universal. Haja de tal maneira e segundo tal máxima que o seu agir possa ser transformado numa lei universal. Você não precisa de códigos extensos, complexos, muito detalhados, se agir de tal maneira que considere que a sua ação possa servir para ser uma referência para as outras pessoas. Da minha parte, eu acho que Kant tinha em mente o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, verso 12, que não ficou conhecido para nós como imperativo categórico, mas como a regra de ouro do cristianismo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Modos de sintetizar aquilo que deveria guiar a nossa vida. O apóstolo João escreveu que os mandamentos de Deus não são pesados, talvez querendo dizer que é simples entender o que Deus quer de nós. Mas o fato é que eu e você esbarramos em tantos desafios. Como é difícil andar com Deus. Como é difícil andar na linha. Como é difícil obedecer. Como é difícil assumir uma postura que seja ao mesmo tempo uma referência para as pessoas que estão perto de nós. Mais fácil é alguém estar disposto a prejudicar todos os que estão ao seu redor para satisfazer as suas próprias necessidades. Vivemos dias difíceis, em que os valores, os princípios estão se perdendo. O que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Final de ano, eu e Cristiane passamos num cruzeiro. Fomos viajar pela primeira vez na vida de navio. Uma delícia de passeio para nunca mais repetir. O mar, a agitação, a superlotação, 3.500 pessoas disputando os mesmos espaços. No centro do navio, um pequeno complexo aquático, um conjunto de piscinas, toboágua e 2 jacuzzis. Essas banheiras de hidromassagem que quando eu vi eu disse, é aqui que eu vou ficar. Entrei numa delas, água morninha, aquelas bolhas. Fiquei pensando em como a vida é dura. Pensei em muitos dos irmãos aqui. De repente ali, olhos fechados, um barulho, uma água no meu rosto, eu olho uma criança. Daquelas que o inimigo manda. Pulando dentro da banheira e do lado uma placa enorme dizendo proibido para menores de 16 anos. Não demorou muito.
veio um segurança e mandou a criança sair. Afinal de contas, era proibido para crianças. Havia piscinas para crianças, toboágua, um parque infantil com brinquedos. Não demorou muito, outra criança estava dentro da banheira. O segurança veio de novo, pediu para a criança sair. Passou mais um tempinho, 2 crianças entraram, veio o segurança, pediu para as crianças saírem. Mas aí, não sei por que razão, o segurança deixou aquele ambiente. Foi para um outro lugar. E qual não foi a minha surpresa? Um pai que estava dentro da banheira levantou-se e disse: filho, vem, vem. Ele foi embora. E eu fiquei pensando naquilo. Levantei, decidi sair. Não mais indignado com as crianças que não permitiam que ninguém relaxasse, mas com aquele pai que estava ensinando para o seu filho que a gente só obedece se tiver alguém olhando. Porque se não tiver ninguém olhando, está liberado. Se não tem ninguém vendo, vão fazer tudo errado. Se ninguém vai descobrir, qual o problema? Se a gente não vai ser punido por isso, então tá ok. É o espírito. Como é difícil enfrentar essa nossa natureza. Do mais novo ao mais velho, um espírito de rebeldia. Uma dificuldade que quando nós chegamos no campo da fé, se intensifica. Porque como é difícil obedecer o Senhor. Simplesmente obedecer o Senhor. Andar nos seus caminhos. Observar as suas orientações, como é difícil. Passamos a vida dando cabeçadas. Colhendo as consequências dos nossos atos impensados, nossos impulsos mais tresloucados. Como é difícil. Estamos entrando num novo ano e eu tenho pensado comigo que é um bom desafio para nós, para mais este ano na nossa vida, o desafio de obedecer mais a Deus, obedecer mais o Senhor. Nós conhecemos a sua palavra, sabemos o que Ele quer de nós, obedecer mais o Senhor. Eu já assumi esse compromisso inúmeras vezes. Quero assumi-lo mais uma vez. Obedecer mais o Senhor. Obedecer a sua palavra. Ir para onde Ele mandar. Cumprir o que Ele quiser que eu cumpra. Obedecer o Senhor. Esse texto fala de obediência. Deuteronômio, capítulo 6, é um texto de desafio de obediência. O verbo obedecer aparece várias vezes nesse texto. Obedeçam o Senhor, obedeçam o Senhor, obedeçam o Senhor. Um texto sobre obediência. O livro de Deuteronômio é um livro muito interessante. Vale a pena ser lido muitas vezes. A palavra Deuteronômio vem da junção de 2 palavras gregas. Deuteros, que significa segundo, e nomos, que é lei. Então, literalmente seria a segunda lei. Não que se trate de uma segunda lei, mas o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. É uma lembrança. O livro de Deuteronômio trata daquele momento histórico em que o povo estava às portas da terra prometida. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto. Depois de 450 anos no Egito. O povo agora estava às vésperas da conquista da terra. Às portas da herança que Deus tinha lhe preparado. Moisés reúne o povo para repetir, para relembrar o povo daquilo que Deus tinha mandado. Como quando um jovem faz cursinho para o vestibular. Ele passa um ano num cursinho, revendo aquilo que, em tese, ele já deveria saber, já aprendeu, mas por alguma razão não guardou. E quando chega o mês final do cursinho, as últimas semanas, os últimos dias, os professores ainda recapitulam tudo aquilo que é essencial, para que eles entrem no desafio do vestibular com aquilo que é mais importante na mente. É como funciona o livro de Deuteronômio, é uma recapitulação daquilo que é essencial, fundamental, ante um desafio tão grande como o da conquista da terra. E dentre tudo que o povo não podia esquecer, era da importância de obedecer o Senhor. Temos uma conquista pela frente. Temos todo um campo pela frente.
não podemos nos esquecer da importância de obedecer o Senhor. Obediência. Esse texto fala de obediência. E eu queria compartilhar, a partir desse texto com você, 5 lições, rapidamente, sobre como nós podemos obedecer mais o Senhor. E assumir também esse desafio na nossa própria vida. Primeiro, vamos obedecer mais o Senhor quando reconhecermos que Deus é Deus. Parece óbvio, mas não é. Nem sempre nós entendemos que Deus é Deus. Às vezes pensamos em Deus como alguém que vai nos ajudar nos problemas. Às vezes pensamos em Deus como circunscrito ao campo religioso que ocasionalmente nós frequentamos. Esquecemos que Deus é Deus. A autoridade de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. Obedecemos porque quem manda é Deus. O texto fala sobre decretos, ordenanças, o desafio da obediência e de repente diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É preciso ter isso em mente. Quem é que nós estamos servindo? É único, é Senhor, é Deus. Os nossos avós diziam assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem nos pede obediência é Deus. Não é uma igreja, não é um pastor, não é uma cartilha institucional, não é uma constituição denominacional. Quem nos pede obediência é Deus, Criador dos céus e da terra, Criador da nossa vida, Senhor de vivos e mortos, aquele diante de quem todos nós compareceremos para prestar contas. Deus é Deus. Eu gosto muito de uma definição de Anselmo, um dos pais apostólicos da igreja iniciante, que certa vez disse assim: Deus é aquele a respeito de quem nada maior pode ser concebido. Pense em algo grande, Deus é maior. Pense em algo monumental, Deus é maior. Pense em algo infinito, Deus é maior. É Ele quem me pede obediência. É Ele quem diz: obedeça aos meus mandamentos. É Ele quem diz: anda na minha presença e ser perfeito. É Ele quem diz: obedeça. Obedecer o Senhor, porque Ele é Senhor. O apóstolo Paulo diz: se confessardes com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor. E essa confissão não pode ser da boca para fora, ela nasce de um coração confiante que Deus é soberano. Está no controle de todas as coisas. Sabe o que é melhor para a minha vida. E eu faço muito bem em obedecê-lo. Eu vou obedecer mais o Senhor quando reconhecer que Deus é Deus. O temor de Deus vai invadir o meu coração. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eugene Peterson escreveu: Deus não é um de nós, nem mesmo o melhor de nós. Deus é muito maior do que nós. Deus é Deus. E quando eu entendo isso, meu coração se enche de reverência. Se enche de reverência. Emil Brunner escreveu que onde a reverência se perde, a verdadeira religião também se perde. Temor de Deus, irmãos, para obedecer o Senhor, andar nos seus caminhos, glorificar o seu nome e honrar o seu nome. Segundo, nós vamos obedecer mais o Senhor quando entendermos que a base da obediência é o amor. Porque temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus é reverência apaixonada. É entrega confiante. É a certeza de que o Deus que fez os céus e a terra é também o nosso Pai maravilhoso. Por isso, o texto diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. Amar a Deus é a base da obediência. E é preciso que eu e você nos perguntemos hoje se realmente amamos o Senhor. Alguém disse certa vez que é possível ser um ótimo cidadão, ser um ótimo membro de igreja, ser um ótimo religioso e não amar o Senhor. Mas é impossível amar o Senhor e não ser uma bênção onde quer que se esteja. Amar o Senhor, irmãos,
pregador pregou numa igreja certa vez, milhares de pessoas estavam ali para ouvi-lo. Terminado o culto, vários cumprimentavam, mas um irmãozinho muito simples veio e colocou um bilhete no paletó. O pastor pensou, talvez seja uma oferta. Mas quando ele chegou no hotel, pôs a mão no bolso do paletó, tirou o bilhete, era uma pergunta. O pastor ama Cristo? O pastor amassou aquele papel, jogou no lixo e disse, quem ele pensa que é? Preguei. Quantas pessoas foram tocadas? Sou usado em tantos lugares. Quem ele pensa que é para me perguntar se eu amo Cristo? Onde já se viu colocar um bilhete no meu bolso perguntando se eu amo Cristo? Ora, se eu amo a Cristo, se eu amo a Cristo, que pergunta que se faça se eu amo a Cristo? Exatamente eu, se eu amo a Cristo. E aquilo foi perdurando. Alta madrugada, ele se ajoelhou do lado da cama e disse, Senhor, eu preciso aprender a te amar. Porque é possível você se dedicar a algo que você entende que é de Deus, sem amar a Deus. Sem amar a Deus. Aquele jovem disse para Jesus, eu faço tudo certo desde a minha infância, mas não amava o Senhor. E foi embora muito triste, porque amava as coisas que tinha. Amar o Senhor. Todo coração, alma, força, o ser inteiro. Você já esteve apaixonado? A senhora já esteve apaixonada? Quantos aqui já não conheceram esse sentimento que arrebata? Talvez a senhora já foi apaixonada exatamente por esse sujeito que está aí do seu lado, que hoje é o seu marido, digníssimo. Hoje a senhora não é tão apaixonada, hoje a senhora é mais valente, abnegada. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas sabe o que é paixão? Quando o ser inteiro está tomado, os pensamentos, as emoções, os esforços. Amar a Deus é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Uma entrega determinada, definitiva. A certeza de que Ele é a melhor escolha que nós fazemos todos os dias. E que só Ele pode dar jeito na nossa vida. E que nós o obedecemos porque o amamos. Existem 3 razões pelas quais uma pessoa obedece a alguma coisa ou alguém. Medo, conveniência, amor. O medo pode levar à obediência. Um filho pode obedecer um pai por medo de apanhar, de ficar de castigo. Mas assim que ele conseguir sair de casa, ele não terá mais respeito por esse pai. Uma pessoa pode obedecer por conveniência. Se eu obedecer, eu vou conseguir isso ou aquilo. É bom eu fazer do jeito que está mandando, senão lá na frente ele não vai me ajudar no que eu preciso. Uma pessoa pode fazer isso. Mas assim que a vantagem não estiver mais na pauta, não haverá mais obediência. Agora, obedecer por amor é a obediência perfeita. Eu obedeço a Deus porque eu amo. Quero honrá-lo. Quero que Ele seja visto na minha vida. Quero que o seu caráter molde o meu caráter. Que a vida de Cristo brilhe na minha vida. Obediência por amor. Amar o Senhor. É inevitável e imprescindível que eu e você nos perguntemos se amamos o Senhor. Terceiro, para obedecer mais o Senhor, nós vamos precisar criar ambiente, mecanismos que favoreçam a obediência. Como o texto ensina. Escreva na porta. Escreva nos portões. Ensine os filhos. Filhos são uma bênção para nos ajudar a obedecer mais. Porque filho aprende rápido. E você ensina o que Deus quer do filho, o filho rapidamente começa a perguntar para você se você também não vai fazer o que Deus quer. Filho não pode mentir, tá? Aí quando o filho pega você mentindo, ele diz, papai, não podia mentir? E agora o senhor está mentindo? E criança põe pai e mãe em cada saia justa, não põe não? Eu tinha uns 8 anos, antes de ir para a escola, já perto da aula começar, minha mãe ia me levar. Eu disse, mãe, lembrei de uma coisa. Ela disse o quê? Hoje tem amigo secreto e eu esqueci de comprar o presente da minha amiga secreta. Seu filho já fez isso com você? Minha mãe disse, mas agora que você me avisa, eu falei, esqueci, então vamos atrás de um presente. E foi comigo atrás de um presente, muito rapidamente, correndo. Comprou lá uma lembrancinha bem bonitinha, feminina. Me deu, eu fui para a escola, cheguei. Teve um amigo secreto, a minha amiga não foi. Aí eu voltei com um presente para casa.
Cheguei em casa e disse: mãe, você tem uma sorte. Ou por quê? Porque você comprou o presente, mas minha amiga não foi, eu trouxe de volta. Falei: filho, não tem problema, se ela tivesse ido, era para ela mesmo. Passou, chegou o final do ano. Estava saindo para a escola por último dia, minha mãe pegou aquele presentinho, disse: leva para sua professora. Eu levei o presente para minha professora. Terminada a aula, minha mãe foi me buscar, eis que vem a professora para agradecer o presente. Obrigado, coisa mais linda. Eu olhei para ele e disse: professora, a senhora tem uma sorte. É por quê? Não, porque a minha mãe comprou esse presente para minha amiga secreta. Como minha amiga secreta não apareceu, então ela deu para a senhora. A minha mãe pedindo a Deus para soar a trombeta e o arrebatamento acontecer naquele instante, fez assim: ele está fazendo confusão, a gente sempre compra umas bobaginhas assim e tal. Eu olhei e fiz assim: ai, que mentira! Dura que nós morávamos longe e eu fui apanhando o caminho todo e queria muito que a gente morasse perto. Criança não perdoa. Ensina seus filhos. O tempo inteiro, o texto diz persistentemente. Fale sobre isso tudo. Quando você estiver andando, quando estiver sentado, quando estiver deitado. Escreva na testa, escreva no braço. Cerque a sua vida de desafios de obediência. Porque a sua vida já está cercada de tentações de desobediência. Você se senta ao computador e há tentações de desobediência ali. Você vai fazer uma transação comercial e há tentações de desobediência. Você vai comprar um produto e há tentações de desobediência. Se você não quiser nota, eu faço mais baixo. Tem esse aqui que é quase original. Tem esse aqui que... E aí você pensa: bom, preciso tanto disso e estou numa fase tão difícil. Nós estamos cercados de tentações de desobediência. Precisamos nos munir de incentivos à obediência. A palavra tem tantos conselhos sobre isso. Cuidado, fuja da aparência do mal. Cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. São cuidados. Eu aprendi cedo que se você andar na beira do abismo, pode até ser que você não caia, mas se você andar longe da beira do abismo, aí que você não cai mesmo. Cercar a vida de desafios de obediência é uma ajuda para a gente obedecer mais. Quarto, para a gente obedecer mais, a gente vai precisar de gratidão. Eu aprendo nesse texto que gratidão e obediência andam juntas. Para eu obedecer a Deus, eu preciso não só confiar que Ele tem o melhor para mim, como reconhecer que Ele já tem feito o melhor na minha vida há muito tempo. Veja como esse texto se expressa. Quando vocês estiverem na terra, comendo fruto que vocês não plantaram, morando em casas que vocês não construíram, bebendo água de cisterna que vocês não cavaram, desfrutando produtos que vocês não produziram, ou seja, é graça. É graça. É graça de Deus. Quando vocês estiverem desfrutando a graça de Deus, lembrem-se que vocês não podem se esquecer do Senhor. Porque, ao que parece, é mais fácil esquecer de Deus quando tudo está bem. Esquecer de Deus quando as coisas estão bem. Aquela sensação de: eu dei conta do recado, eu me fiz sozinho, eu conquistei tudo isso aqui na minha força. Quando vocês estiverem satisfeitos, diz o texto, cuidado, não se esqueçam do Senhor. Que foi Ele que tirou vocês do Egito. Que foi Ele que deu tudo isso para vocês. Vai me ajudar a obedecer mais, reconhecer as bênçãos de Deus na minha vida. Porque quando eu reconheço o quanto Deus me abençoa, me constrange a ideia de desobedecê-lo. Mas a falta de gratidão é um passo na direção da rebeldia. Porque é de achar que a minha esposa é mais um peso do que uma bênção na minha vida que a secretária começa a me parecer favorável. É por achar que os meus filhos são mais um peso do que uma bênção na minha vida que eu começo a pensar em me afundar no trabalho e não aparecer em casa tão cedo. É por começar a achar que a fé
É muito mais um peso, uma carga, do que uma alegria e uma salvação, que eu começo a negociar os princípios que ela apresenta. Entendem? Vai faltando gratidão na vida, vai sobrando rebelião. Quando a gente perde a percepção do nosso privilégio de sermos cristãos, é que nós começamos a nos afastar dos desafios da vida cristã. Gratidão. Agradecer mais. Agradecer mais. A vida muito mais focada naquilo que Deus tem dado no que aquilo que falta. Porque quando eu foco naquilo que falta, cedo ou tarde eu começo a vender a alma para conquistar o que eu acho que falta. Mas quando eu sou grato, a minha oração é: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Na gratidão, a obediência encontra impulso, força. Uma pessoa que ora de manhã, agradecendo a Deus pelo dia e pelos desafios do dia, se policiará melhor quando enfrentar os desafios do dia. Senhor, não me deixa errar nisso. Senhor, não me deixa perder, jogar fora, deixar ir por água abaixo. Tanta coisa bonita que o Senhor tem feito na minha vida. Quando eu sou grato pelo ministério que Deus me deu, eu penso que eu não quero, com uma bobagem qualquer, jogar tudo isso na lata do lixo. A gente obedece mais quando é mais grato. Um filho obedece mais quando se sente mais abençoado no seu lar, do que quando acha tudo ruim, os seus pais ruins, a casa ruim, tudo ruim. Mais gratidão, irmãos. Mais gratidão. Isso vai ajudar também. E por último, última lição que nós aprendemos nesse texto. Só mais alguns minutos da sua atenção. A última lição é que para obedecer mais, eu preciso entender que Deus está trabalhando na minha vida através da obediência. Porque eu não posso achar que obedeço a Deus porque Deus é caprichoso, melindroso e, não tendo o que fazer, fica censurando a minha vida. Eu não posso pensar isso. Eu não posso pensar que Deus é um chato, que para me infernizar, inventou inúmeras orientações a fim de que eu a siga. Deus não me deu os mandamentos para satisfazer a si mesmo. Ele deu os mandamentos para cuidar de mim. Quando o pai diz para um filho: não faça isso, não é porque o pai é caprichoso, melindroso e quer mostrar quem pode, quem manda em casa. Se é assim, esse pai está doente. Quando um pai e uma mãe diz para um filho: não faça isso, é o bem do filho que está na pauta. Filho, não põe o dedo aí. Por quê? Porque não pode. Mas por que não pode? Porque você vai se machucar. Você vai tomar choque. Mãe, por que eu não posso ir brincar na rua com a chuva, com os meus amigos e depois entrar em casa molhado? Mãe, por que eu não posso brincar com os produtos de limpeza na área de serviço? Mãe, por que eu não posso chupar o rabo desse rato? Minha infância foi curiosa. Por que eu não posso? Porque isso não é bom para você. Deus está tratando a nossa vida na obediência. E isso no texto é tão bonito porque o texto termina assim: no futuro, quando seus filhos perguntarem: por que tudo isso? Por que essas ordenanças? Por que esses mandamentos? Por que esses preceitos? Por que esses decretos? Por que tanta coisa? O Paul Tournier, no seu livro Os Fortes e os Fracos, escreve assim: o menino perguntou para a mãe: mãe, por que eu tenho que fazer isso? É porque eu estou mandando. Mas você fazia isso quando era pequena? Fazia. E quem mandou? A minha mãe. E ela fazia isso quando era pequena? Fazia. E quem mandou? A mãe dela. Aí o menino olhou para cima e falou: mas quem que inventou uma brincadeira tão chata? Quando seus filhos, o texto diz, perguntarem: por que tudo isso? Por que tanta coisa? Por que tanto mandamento? Por que tanta ordenança? Vocês não vão responder porque Deus é melindroso e quer tanta coisa que a gente nem sabe, ou porque senão a gente vai para o inferno. Não é isso que vocês vão responder. Quando seus filhos perguntarem por que tanta coisa, por que tanto decreto, por que tanta ordenança, vocês vão responder assim: porque nós éramos escravos no Egito. Isso é muito interessante. Nós não éramos ninguém. Tudo isso porque a gente não tinha valor nenhum. Porque a nossa vida era nada. Porque a gente vivia debaixo de opressão. E Deus tirou a gente de lá, mas precisa burilar a nossa vida. Precisa tratar da gente. Tirou a gente da favela, mas tem que tirar a favela da gente. Tirou a gente do lixo, mas tem que tirar o lixo da gente.
Tirou a gente da bagunça, mas tem que tirar a bagunça de dentro da gente. Tirou a gente da miséria, mas tem que tirar a miséria de dentro da gente. Deus nos encontrou quando a gente não era nada. Então a gente obedece para virar alguma coisa, para ser gente de Deus nesse mundo. Deus nos alcançou no meio do caos da nossa vida, para fazer da nossa vida uma bênção. Então é por isso que tem tudo isso. Para a gente não viver à mercê da gente. Para a gente não jogar a nossa vida no lixo. Para a gente não desperdiçar tanta coisa boa que Deus tem para a gente. Quando seus filhos perguntarem por que vocês obedecem, respondam, porque a gente não era ninguém. E Deus fez da gente alguém. Mas não é fácil ser alguém. Dá trabalho. É fácil ser bicho. Porque na vida da desobediência, a gente vai perdendo a nossa humanidade. E termina vivendo por instinto. Bicho não precisa obedecer. É só seguir os instintos. Mas ser humano não é bicho. Ele foi feito à imagem e semelhança do Deus vivo e verdadeiro. Para ser gente. Para ser a imagem de Cristo. Para ser semelhança do Senhor. É por isso que a gente tem tanto decreto, ordenança e mandamento. Porque a gente era nada. E o Senhor fez algo lindo da nossa história. E agora precisa tratar da gente. Ensinar a gente a lidar com tudo que Ele tem dado para a gente. Quero terminar lendo alguns textos para você. Para você que talvez diga, pastor, tudo isso é Antigo Testamento. E Mateus capítulo 5, verso 17. Não precisa abrir, só ouça. Jesus dizendo, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, vim cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lucas capítulo 11, verso 27. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Mas ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do Pai que me enviou. João capítulo 15, verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. 1 João capítulo 1, verso 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E finalmente 1 João 5,2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Precisa dizer mais, irmãos? Eu e você vamos precisar de ajuda. E a boa notícia é que o Espírito Santo está conosco para nos ajudar. Se faltar foco, é só olhar para Jesus. O autor de Hebreus diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, para poder se tornar um ajudador daqueles que também sofrem.
e ser um sumo sacerdote de todos, segundo a ordem do Melquisedeque. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.